Esse cântico é precioso, importante e muito especial para a gente revisar um assunto importante do nosso retiro, que foi o Evangelho do Reino. Concorda comigo? Essa palavra que acabamos de cantar, que foi lida, de Filipenses capítulo 2, mostra o princípio mais importante do reino de Deus. O princípio mais importante do reino de Deus é o esvaziamento, não é? Não começa assim? Não começa no modelo de Jesus? Jesus, Rei do universo, Criador de todas as coisas. Estava com o irmão essa semana revisando João capítulo 1, de 1 a 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito que se fez. Eu perguntei para esse irmão algo sobre esse versículo, ele respondeu algo para mim muito precioso. Ele falou: esse versículo me leva para Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo está falando sobre o princípio também, o João capítulo 1, né? No princípio ele era o verbo, criador de todas as coisas. Quem criou o universo foi Jesus. Olha que coisa interessante, que informação que a gente tem. Ele abriu mão da sua glória, se esvaziou. Jesus aplicou o princípio do reino de Deus em si mesmo. Nós estávamos conversando no presbitério essa semana e pensando isso, será que nós estamos conseguindo pegar essa palavra? Eu falei disso no retiro, Marcos Moraes esteve conosco no último encontro geral, falou sobre isso também de uma maneira diferente um pouco, deu exemplos importantes sobre a vida dele. Acho que a palavra de Marcos foi mais prática nesse sentido de falar o efeito do reino de Deus, do governo de Cristo na vida dele, desde a sua conversão, ou como que realmente a sua conversão aconteceu a partir do entendimento da cruz. E a nossa conversa na quinta-feira, enquanto falávamos disso entre nós, era: será que estamos sabendo aplicar o reino de Deus? Eu penso que muitos têm conseguido, sim, graças a Deus. Estou olhando para a Andressa ali. Fica de pé aí, Andressa, para os irmãos te verem de novo. Olha, essa é a Andressa, irmãos. Ela retornou, está caminhando. Ia te apresentar depois, mas eu me lembrei disso agora, tem muito a ver. A Andressa já caminhou para no passado, depois saiu, parou de caminhar, mais recentemente procurou o John e Paty, revisou a vida, entendeu que precisava ser batizada e foi batizada. Uma piscininha lá de casa onde nós fomos morar agora tem uma piscina bem pequenininha, a estreia dela foi o batismo da Andressa, graças a Deus. Isso, marcante. E foi precioso porque eu estava falando sobre, você tem aplicado o Evangelho, o reino de Deus na sua vida, porque eu estava lembrando da Andressa compartilhando no encontro do grupo caseiro, essa experiência de Jesus perguntar para ela: se for assim, você ainda quer me seguir? E se acontecer mais isso, você quer me seguir? E mais isso, você quer me seguir? Ela disse que sim. A aplicação vai além, Andressa. Vai além deste pacto. Por quê? Porque nós não podemos dar a Cristo um cheque sem fundo. Amém? A consagração a Cristo, ela tem valor quando ela é provada. Concorda? Se nós falarmos igual aquele moço que, quando foi perguntado: se você tiver 2 frangos, você
está disposto a doar para Jesus? No caso aqui estou falando agora para Jesus, né? Tô falando, a história é outra. E ele ficou calado, porque quando perguntaram se ele queria renunciar a casas e carros, ele falou que sim. Mas no caso ele só tinha 2 frangos. E quando perguntou isso para ele, ele ficou calado. Por quê? Porque a aplicação do evangelho, ela vem naquilo que for realmente prático para a nossa vida. Eu falei sobre 3 perguntas que eu queria repeti-las rápido, apenas citá-las, que nos ajudam a aplicar o evangelho, a aplicar o reino de Deus na nossa vida. Se você entende que por causa da sua independência, todas as áreas da sua vida estão desajustadas. Segunda pergunta, se você entende que Deus vai pôr a mão dele, vai pôr o prumo dele na sua vida para reajustar cada uma dessas áreas que estão desajustadas por causa da sua independência. E se você entende, a terceira pergunta é, se você entende que quem pega esse prumo na mão para restabelecer ordem é a igreja. Eu me lembro um dia falando com um casal e fiz essas perguntas, a esposa disse sim, e o marido falou assim, meu problema é com pôr a mão na minha vida. Eu usei até a expressão, o dedo de Deus, que toca na nossa vida, é a igreja, é o seu corpo. E eu queria falar um pouquinho disso agora. A gente falava agora, mais cedo aqui, antes de começarmos, que um princípio que não podemos abrir mão dele, senão a preço de perdermos a edificação, é o princípio da autoridade. Na nossa história, historicamente, né, como igreja, que entendemos o evangelho do reino e que fazemos o discipulado, né, houveram abusos em alguns casos, a gente vai aprendendo com a história, abusos às vezes de autoridade, no exercício da autoridade espiritual. E existe então 2 defeitos na aplicação do princípio de autoridade, e nenhum desses defeitos invalida o princípio. Concorda? Se a gente faz errado alguma coisa, não significa que não existe o certo, a maneira certa de fazer aquela mesma coisa. Concorda comigo? A autoridade é assim. Nós não podemos invalidar o princípio de autoridade na igreja porque erramos. E os 2 riscos de erro o primeiro risco é de ser frouxo, é um erro no exercício de autoridade, não é verdade? A pessoa não usar da autoridade que tem, exemplo, a autoridade dos pais, e Deus repreende lá um sacerdote chamado Eli, lá no Velho Testamento, porque ele foi frouxo na criação, na correção dos filhos dele. Ele não se posicionou devidamente com a autoridade que ele devia usar. Então, a frouxidão traz problema. O outro problema é o abuso de autoridade, que seria o autoritarismo, que basicamente é você usar a autoridade para benefício pessoal, para fazer o que você quer. Então vamos purificar esse princípio entre nós, irmãos? Vamos? E a maneira mais simples de purificarmos é entender que a autoridade que eu tenho na igreja é a autoridade de entregar a palavra de Deus à igreja. E não é uma autoridade diretamente minha, é uma autoridade, eu estou falando minha, mas é como corpo, você também tem, tá bom?
é uma autoridade que, como corpo de Cristo, nós temos para abençoar e amar os nossos irmãos, claro, da maneira certa. Tanto que o texto de Efésios capítulo 4 vai dizer, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo. Certo? Tem que ser feito em amor. Não tem outra forma que vá produzir bom resultado. Mas amar é usar da palavra de maneira firme. Paulo fala isso com Timóteo, fala, olha, prega a palavra, insta, repreende, quer oportuno, quer não. Não é verdade? Ele fala para que a aplicação da palavra fosse com energia, fosse com firmeza também. Isso nós precisamos recuperar entre nós, para que a palavra de Deus entregue uns aos outros, por meio dos nossos vínculos, por meio do trabalho dos discipuladores, seja feito com graça de Deus e autoridade de Deus. Amém? Uma coisa que nós precisamos é perder o medo de nos submetermos. Jesus não teve esse medo. Eu me sujeitei ao corpo de Cristo, sim. Irmãos, nós vivemos oscilando entre a autoridade direta de Deus e a autoridade, assim, né? Temos aqui a autoridade de Deus e temos a igreja. A igreja é uma autoridade de Deus. É óbvio que, um dia eu falei com alguns irmãos, a autoridade de Deus na vida a autoridade da igreja na nossa vida não pode estar acima da de Deus. Deus fala com você, não fala? E Ele é soberano na sua vida. Existem decisões que você precisa tomar que Deus vai te dirigir. Só que para se acercar de segurança, quando você estiver tomando essas decisões, você não pode arvorar de tomá-las sozinho. Você precisa de aplicar os princípios que Deus estabeleceu para te dar segurança. Quando alguém chega para mim e fala, Deus está me falando isso, tipo assim, eu estou falando de coisas agora, irmãos, que não estão escritas na Bíblia, tá? Se alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, Deus está falando para mim deixar minha esposa e casar com uma mulher mais nova e bonita. Não tem nem jeito de apoiar o irmão a orar nisso aí, né? Tem que ser repreendido, em nome de Jesus. Por quê? Claramente a palavra de Deus já dá uma orientação sobre isso. Ou, né, eu estou estou orando a Deus para ganhar na Mega Sena, então eu estou entrando num bolão que vai ter aí e tal. Então ora comigo aqui porque eu quero direção de Deus. Não dá para orar por uma coisa assim, porque a palavra de Deus fala como é que você deve ter o seu sustento através do seu trabalho e tal, certo? Mas às vezes você quer mudar de cidade, você quer fazer alguma outra coisa. Como é que é o papel da igreja? A igreja tem que estar aí, certo? Quando alguém fala, Deus está me falando, estou sentindo da parte de Deus, de me mudar de cidade, ou, vamos pegar esse exemplo de me mudar, que Deus não fala nada na Bíblia, que você tem que morar em qual lugar, não é? Tem que morar em Cascavel, tem que morar em Foz do Iguaçu, não. Só que é uma decisão importante, certo? Que pode trazer consequências depois de tomada, uma mudança, você vai para um lugar que você às vezes não conhece ninguém, tem muita coisa envolvida, tem questão de trabalho, muitas coisas. Então, quando alguém fala, Deus está falando comigo, eu aprendi a respeitar. Eu respeito. Deus está te falando? Amém. Aí a próxima pergunta que eu faço, quais evidências você tem que Deus está te falando? A palavra de Deus, a orientação de Deus, ela tem que ter evidências. E aí, não vou falar dessas evidências agora, que eu considero importantes, mas são necessárias.
E sempre minha função, quando um discípulo que eu cuido diretamente me pede um conselho nisso, é o cuidado de não tirar a voz de Deus, se Deus está falando, vou considerar que Deus está falando, mas de colocar para ele coisas, elementos para cercar de segurança, que de fato Deus esteja falando com ele. Amém? Agora o sujeito, o irmão que pensa assim, Deus está me falando e toma a decisão sozinho, não condiz com o princípio da palavra e a sujeição à autoridade da igreja. E eu vou dizer a vocês, irmãos, eu levo isso muito a sério. Tá? Eu acho que se nós estamos no corpo de Cristo, estamos sujeitos à igreja, nós precisamos aprender a reportar a nossa vida, sim, Senhor. Amém? Aprender a pedir conselho, aprender a pedir as coisas, se pode, se não pode, eu faço isso. Hoje eu falei aqui com alguém, com a irmã aqui, o fulano não estou vendo aqui no encontro, cadê? Ah, ele saiu, foi para tal lugar. Falou, não falou nada comigo. Pronto. Mas ele era obrigado a falar comigo? Eu acho que é bom que falasse. Certo? Por que é tão difícil falar? Dói? Vocês percebem que pode existir no meio da igreja, entre nós, um orgulho, uma altivez? E eu falei, eu não faço isso, por que ele faz? Eu não deixaria ele vir ao encontro geral sem perguntar ao Saulo, o Luiz, o Célio. Eu não deixaria de vir. Então nós precisamos restaurar entre nós aquilo que é sadio, concorda comigo? Nós temos que aprender a prestar conta sim da nossa vida. Isso aqui é reino de Deus. Acho tão interessante, por quê? Porque ninguém deixa de ir para o trabalho sem justificar, simplesmente não aparece. Mas por que você justifica, pergunta, pede? Pelo nível do seu comprometimento, concorda? Você tem uma ideia de que aquilo é um comprometimento, é um compromisso, e você depende, inclusive, daquele salário para você viver. Então, você tem motivos para prestar contas, concorda? E com o reino de Deus? É diferente? Você não precisa disso, não? Não depende do corpo? A sua caminhada? Irmãos, nós precisamos restaurar os nossos vínculos com seriedade, amém? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o conceito de reino de Deus é esse, estamos sujeitos sim uns aos outros. O apóstolo Paulo, quando se converteu da maneira mais extraordinária que já está escrito na Bíblia, né? Foi Jesus que apareceu para ele, e quando ele pergunta o que devia fazer, a resposta de Jesus é: entra na cidade porque lá te dirão o que você deve fazer. Jesus estabeleceu, Paulo, o grande apóstolo, estabeleceu na vida de Paulo a sujeição ao corpo de Cristo. Não deve doer isso, amém, irmãos? Você fala assim, mas isso é ser igual criança? Bem-aventurados somos se tivermos um coração de pequeninos. Não é isso que Jesus falou? O Senhor ocultou o reino dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Como diz aquele André Murray, naquele livro, que a humildade é a beleza da santidade, que todos nós devíamos ler talvez uma vez por ano essa literatura, ele fala, olha, a altivez é um pouco de Satanás que foi colocado no coração do ser humano. E nós precisamos lutar contra isso todos os dias. Por que é tão difícil se reportar? Por que é tão difícil pedir se pode? Eu não quero ter essa dificuldade, meus irmãos. Você não deve querer também, amém? Então vamos ser dóceis e vamos depender uns dos outros. Bom, eu só queria falar um pouquinho sobre o princípio de maneira sadia, para que estivesse estabelecido em nós, no nosso coração, a docilidade de sujeição mútua no corpo de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Depois eu prossigo no outro assunto.
Aleluia. Esse assunto, às vezes tem muita gente que pode pensar assim, aleluia, né? Que palavra abençoada, né? Aí outros podem dizer assim, ai meu Deus do céu, e agora? Uns dizem aleluia, outros dizem, ai. Então a gente diz juntos, aleluia, a gente soma, né? Aleluias. Ah, Senhor, nos ajude. Amados, nós entendemos muito bem que tem um reino, o reino de Deus, e aí eu podia perguntar para vocês, no reino de Deus quem é rei? Quem é o rei? Ó, eu vi muito baixinho isso aí. Quem é o rei no reino de Deus? Aleluia! A palavra diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ó portais eternos, quem é o Rei da Glória? Jesus é o nosso Rei. Amém? Se Ele é o Rei, logo nós somos quem nessa história? Os seus súditos, escravos, por amor a Ele, são os escravos. Aleluia. Jesus governa com cetro de justiça. Ele é rei. Ele ordena. Ele manda. Ele dá ordens muito claras. Jesus não fica em dúvida na sua palavra ou na sua ordem. Não há variação de dúvida. Jesus não tem medo para falar. Ele fala com toda a autoridade. Porque toda a autoridade foi dada a Ele. E onde foi dada? Nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele reina. Amém? Quem somos nós? Então nós somos súditos, tá bom? Somos súdito. O que um súdito faz então nessa função? O que ele faz, gente? Ele é um servo. Alguém diz que ele é um escravo. Se a gente for jogar literalmente na palavra escravo, você vai entender que o escravo nunca faz a sua própria vontade, jamais. Não tem como. Ele faz somente aquilo que o Senhor lhe ordena fazer, aí ele tem que fazer, ele é escravo. Só que, amados, nós não somos escravos que são acorrentados e obrigados a fazer por meio da força física algo que o Senhor ordena. Nós somos escravos porque fomos comprados pelo infinito amor de Deus através de seu Filho, e na qual fomos resgatados e comprados, somos livres para fazer a vontade do Pai. Fazemos porque o amamos. Fazemos porque o conhecemos. Fazemos a Ele porque Ele nos amou de tal forma, nos amou primeiro e nos trouxe para o reino do seu amor. Esse amor é tão imenso que nós fazemos de bom grado e muitas vezes constrangidos. Porque entendemos que por mais que façamos ao Senhor, nunca vamos alcançar o que Ele fez por nós. Jamais. Portanto, amados, Ele é Rei. E nós somos súditos. Mas Pedro fala uma coisa muito melhor do que isso que eu estou falando. E eu quero que você abra lá, porque nós vamos ler. Eu sei que você sabe de cor. Mas, para mim, isso é uma grande identidade que Deus colocou sobre nossas vidas, que é em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 9.
eu diria que em diante. E Pedro vai falar para nós o que de fato nós somos nesse reino. Aqui fomos resgatados. O porquê que o sacrifício vivo entregue naquela cruz operou em nós. O que foi, amados? Está lá em 1 de Pedro. Pedro faz uma declaração, ele diz assim, olha aqui, vocês são. O que é que nós somos? Vamos ler junto? Vós, porém, sois uma raça que ele elegeu. Ele escolheu para si. Amados, ninguém consegue esse título de raça eleita, escolhida por ele, se não for por meio da cruz. Se não for por meio de uma renúncia em favor, ou melhor, por uma entrega àquele que te amou. Amado, só é possível você ser dessa raça que elegeu, se você, de fato, entregou plenamente sua vida a Ele. Só pertence a essa raça aqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram em Cristo. Portanto, a palavra que nos traz a memória aqui agora é que todos, pois, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vocês foram revestidos da pessoa dele, revestidos dessa nova raça, escolhidos de Deus. Aí sim, com tanta graça, o Saulo tem nos falado sobre o nosso sacerdócio. Vocês são sacerdote de quem? De quem que nós somos? Fala, gente. Vocês estão tímidos ou vocês não estão sabendo? Nós somos sacerdotes do Rei Jesus. É isso que o Rick falou, nós somos sacerdote real do Rei. Ele reina e nós, como seus sacerdotes, vamos servi-los. Somos da nação santa. O que é uma nação santa? É um povo que é totalmente separado para o Rei da Glória. Ele nos separou, amado, Ele não nos tirou desse mundo, mas Ele nos separou para termos uma vida na sua santidade, viver como Ele vive, povo da sua propriedade exclusiva. Amado, o que é exclusivo? Vamos pegar aí um exemplo. Um exemplo aqui, que me vem na mente é: a minha esposa, Sônia, é só minha. Ela é exclusiva. É minha. Ela é mãe dos meus filhos, mas ela é minha esposa. Deus me deu de presente. Eu não posso dividir. Ao que o Célio está lembrando aqui, eu também sou exclusivo dela. Não sou mais de ninguém, sou dela. Eu acho muito interessante que às vezes a Sônia fala assim, quando nós estamos em uma outra localidade e as irmãs se aproximam e falam: então você é a pastora Sônia? Ela falou: não, espera lá. Eu sou esposa do Luiz Cláudio, é isso que eu sou. Não tem uma identidade nisso, amados? Tem. Nós somos comprados, fomos redimidos, fomos livres, fomos resgatados, fomos trazidos, fomos transportados para o reino do seu amor.
Por isso, amamos a Jesus, nos sujeitamos ao seu reinado e também nos sujeitamos uns. Por que nós nos sujeitamos uns aos outros? Porque Ele ordenou assim. Porque Ele é o cabeça de todo o corpo. E todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, Ele efetua o seu próprio aumento em amor. Assim é que Jesus desejou e aplicou em nós. E nos deu essa autoridade de cuidar uns dos outros. E sujeitar uns aos outros no seu temor. E servir uns aos outros. Amados, eu queria continuar aqui bem rapidinho, porque olha, quando eu continuo a palavra de 1 de Pedro 2,9, olha só o que fala no versículo seguinte. Eu virei a página aqui, me perdi. Vamos aqui na ajuda dos eletrônicos. Versículo 10 diz assim: Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. Aí ele fala de abster-te das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplo do vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como a soberano, quer autoridades, como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, usando todavia a liberdade, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Se a gente for continuar lendo essa carta, que essa carta é muito maravilhosa, a gente vai vendo quantas direções o apóstolo vai dando em cima uma da outra, em relação de sermos servos, de sermos submissos, de ter temor ao Senhor, de amar os irmãos, das mulheres amar os seus maridos, e depois fala para os maridos amar suas esposas como a parte mais frágil. E eu quero puxar isso aqui rapidinho. Por que Paulo fala que as mulheres são a parte mais frágil? Alguém sabe me dizer aqui? Alguém arrisca dizer? Porque a mulher é a parte mais frágil. Por que será aí, gente? Vocês estão com vergonha, né? Olha só que coisa interessante, meus queridos. Toda vez que nós ministramos a casais, a gente fala que a esposa é como uma taça de cristal. Não é assim que a gente fala? Porque uma taça de cristal, ela é bem frágil, sim ou não? Toda mulher, depois que serve no jantar suas taças de cristal, tenho certeza que a Júlia faz isso, às vezes nem deixa que a irmã lave suas taças. Não, deixa que eu lavo. Por que a Julinha quer lavar as taças? Porque se esbarrar em qualquer lugar, se lava, ela quebra. Ela é muito frágil. Mas se a mulher é a parte mais frágil, então eu entendo que o homem é frágil também. Mulher, você já pensou nisso, que o seu marido é frágil?
Antigamente eu via falar que o marido era sei lá, o brutamonte, né? Mas se Paulo deixa esse ponto de uma fragilidade maior para as mulheres, é porque o homem também é frágil. Eu diria que ele não é uma taça de cristal, mas ele é um copo de massa de tomate. Tá bom. É um copo que, se ele cair, quebra igual. Olha só que coisa interessante. Aí Paulo fala assim: olha, mulher, presta atenção no seu marido, porque ele é frágil. Ele precisa de você. Ele precisa do seu amor, ele precisa da sua atenção, ele precisa do seu cuidado, ele precisa de você. Por isso que você foi colocado como auxiliadora idônea, capaz, que tem condição de cooperar com seu marido para que ele possa alcançar a missão que Deus colocou sobre ele. E principalmente dentro da sua própria casa, iniciando o seu bom sacerdócio, em que ele possa trazer sua casa em santidade, e fazer com que os seus filhos entendam que eles são raça eleita, que eles são um povo exclusivo de Deus. Quantas vezes nós já ensinamos e falamos aqui, irmãos, para que os pais tragam seus filhos para perto, inculque neles a palavra do Senhor. Eu temo que nesses dias de hoje os nossos jovens não tenham tanta clareza da identidade do que eles são. Pode correr um risco, sim. Eu sei que tem muitos entre nós que amam o Senhor de tal forma que é visível, mas muitos possam estar em dúvidas e pensar: mas será que o Senhor de fato me ama? Ou será que eu estou aqui porque meus pais estão aqui? Eu me lembro uma vez o Evangelvaldo pregando sobre isso, ele falava assim, que os anos se passaram depois em que que Israel saiu do Egito. E que os anos foram se passando e que o povo estava se esquecendo até mesmo do que era a Páscoa. O que era o fermento, o pão sem fermento, o que era aquela fuga rápida. E alguns pais, para manterem isso claro, essa chama acesa nos seus filhos, quando os filhos perguntavam: pai, o que foi então? O que foi essa saída tão rápida? O porquê teve essa Páscoa? O que significou isso? O pai simplesmente chamava o filho para perto de si e arrancava a sua camisa e dizia: filho, está vendo essas marcas nas minhas costas? Sabe por quê? Porque nós éramos escravos. E ali fomos escravos por 400 anos. E havia muito sofrimento, muita morte. Mas Deus se lembrou de nós e teve misericórdia. E nos trouxe um libertador. E aí ele começa a contar toda a história de Israel. E deixava aquela chama clara, acesa no coração dos seus filhos. Outros disseram: filho, isso foi uma história que passamos lá atrás, isso passou. Hoje os tempos são novos, as coisas são mais modernas, não precisamos ficar preocupados com esse passado. Amados, eu penso que, de fato, os filhos desse tempo, filhos aí principalmente que têm seus 12, 13, 15, 17, 18 anos, precisam conhecer as marcas. Isso tem que estar muito vivo dentro de cada um de nós. Entender quem é o rei. Quando falamos de Jesus, não falamos de um personagem. Não falamos simplesmente de um homem que passou alguns dias lá na terra por 3 anos e meio. Não, amados, nós temos que falar de quem ele é. E o que ele é para você. Se de fato ele reina, se de fato ele governa. Conte a sua história como que foi. Eu sempre contei a minha para os meus filhos, das renúncias que eu tive que ter, abrir mão muitas coisas pelo reino de Deus.
Amados, eu falava isso com muita força para eles. E às vezes no meio de necessidades que passávamos, e às vezes porque não tinha recurso financeiro, mas eu dizia: o Senhor nos trouxe até aqui. Deus sempre me deu uma palavra, sempre me direcionou. E eu vou dizer, abri mão de universidade, que eu abri mão. E eu não abri mão de uma universidade porque era um sonho de um jovem. Amados, meu pai pagou escolas caras para mim, para que eu fosse lá e me formasse em engenharia. Era o sonho dele. Mas, amados, Deus mudou os planos dele. Eu já contei isso para vocês, alguns de vocês não ouviram ainda, mas chegou a um ponto de meu pai ter dificuldade de se alegrar comigo, porque eu era um pastor, e um pastor que tinha dificuldades financeiras. E uma vez ele, entristecido, falou comigo: ô meu filho, olha para o teu irmão está bem financeiramente, assim, assado, e você aí, desse jeito, passando necessidade. E eu disse para ele: pai, como que é a vida dos meus filhos para o Senhor? Como é que você vê meus filhos? Ele citou um a um. Um deles, ele disse: esse fulano aí vai ser pastor, porque vive pegando no meu pé, vive pregando para mim, vive mandando eu parar de fumar, que eu tenho que parar de falar mentira, e que eu não sei o quê. Esse aí vai ser pastor. Eu disse: e a Sônia? Como que é a Sônia? Como é que você vê a Sônia? Ele disse assim: ela é minha filha. Eu tenho a Sônia como minha filha. E tem mesmo. Ele faz brincadeiras com ela que não faz comigo. Os dois têm uma história. E eu disse: meu pai, e eu? O que eu sou para ti? Eu não vou me esquecer do olhar do meu pai, que ele olhou profundamente para mim, assim, nos meus olhos, e disse assim: você é o filho do meu coração. Você é o filho que eu posso contar. Você é o filho que está comigo. Eu falei: então, você deve se alegrar comigo. Sabe por quê? Porque entre um dos seus filhos, Deus pensou um e falou que esse é dele. E eu me entreguei a isso, e você deve se alegrar comigo. Porque grandes coisas Deus tem feito no meu coração. Não é ter dinheiro, meu pai, ou ter profissão. É ter o Cristo dentro. Eu tenho alegria, eu tenho prazer, eu tenho vida. E toda a minha casa tem. Aí meu pai, quebrantado, diz assim: meu filho, Deus te abençoe. Nunca saia dessa sua função. Não mude de profissão, não mude de caminho, permaneça. Deus é com você. E Deus provou isso de uma forma tão linda, gente, que meu pai sempre me apresentava para os amigos dele, e eu sentia que ele tinha uma certa dificuldade de falar assim: esse aqui é meu filho e ele é pastor. Ele tinha dificuldade de falar isso. Aí passou uns dias, nós encontramos uns amigos dele, ele falou: olha, esse aqui é meu filho, Luiz Cláudio, é meu caçula, ele é pastor, viu? Eu falei: Deus, o Senhor opera. Mas eu escolhi, amado, eu escolhi a melhor parte. Eu sei que eu aborreci meu pai, eu aborreci minha mãe. Na época meu irmão não entendia muito, aborreci ele. E aborrecer, sabe o que quer dizer no original? É amar. Não, é odiar. O original é odiar. Mas até minha própria vida. Sabe por quê? Porque nós não queremos mais aquele viver que foi com ensinos que os pais trouxeram, ensinos que nós tivemos que caminhar porque o avô falou, e aí o pai trouxe, e são ensinos humanos, os ensinos dessa vida. Amado, nós precisamos dos ensinos de Deus, do consolo e do cuidado do Pai. E Ele trouxe isso para nós. Jesus trouxe. Então, quando o Carlos está aqui tentando falar de algumas coisas práticas em relação ao reino de Deus, começa nas pequenas coisas, das suas renúncias. Quantas vezes eu falei com Deus, falei: Senhor, hoje eu não tenho dinheiro, nem para pôr gasolina no carro, como é que eu vou fazer?
Eu preciso ir em tal lugar, em tal lugar. E, Senhor, me ajuda, como é que eu faço com isso? É por causa da tua obra. Amados, já tive 2 empresas lá atrás. Uma delas Deus me pediu claramente. E eu falei, Senhor, por ti eu entrego tudo. Já entreguei a tua. Estou falando isso, sabe por quê? Porque melhor é você ter pouco ou ter quase nada, mas você ter tudo no sentido de viver com Ele, entender que quem Ele é, saber que você faz parte desse plano, que Ele que vai te trazer clareza do que você vai viver, de como que você vai viver e do que você vai ser. Vou fechar, mas antes eu não posso deixar de falar isso. Você já pensou que quando nós estivermos com Ele, reinando com Ele, que a palavra diz que nós vamos reinar com Ele, e é por 1000 anos, não é isso? Por 1000 anos, depois tem a eternidade. Mas a palavra diz lá que nós vamos estar lá e nós vamos fazer parte desse governo. Amados, eu fico pensando, como é que você, ou vou falar, eu, vou estar reinando com Ele nesse tempo? Porque lá diz que nós vamos julgar, nós vamos cooperar, nós vamos fazer algumas coisas junto com Ele. Aí eu pergunto para você, como que você é aqui hoje? Como é que é seu coração aqui hoje? É um coração pronto a servir? Você tem um coração pronto para se doar? Você trabalha não só quando o patrão está olhando, ou você trabalha afinco como para o Senhor, ou você é daqueles que faz montinho e reclama do patrão, porque, mas se você tiver essa atitude, não vai ter lugar para você lá, não vai. Sabe por quê? Porque Deus vai escolher aqueles corações para governar junto com Ele. São aqueles que foram servos. E que olharam os conservos. E que se doaram, que se deram. É esse que o Senhor vai chamar para estar lá com Ele. Eu não sei você, mas eu quero demais. Eu quero muito. Esses dias eu estava falando do Evangelho e falei assim, se tem um prazer no meu coração é falar do reino de Deus. Você é muito ocupado? Eu falei, não, eu paro tudo. O que é? Vamos falar do reino de Deus? É para falar do Rei da Glória? Você quer entender esse propósito? Amados, eu abro mão, eu paro tudo. Vamos falar disso. Porque eu sei quem me conquistou. Aonde eu estou rendido. E eu quero ser muito usado junto com Ele. Amém? Não era isso que eu ia falar não, viu gente? Eu ia falar outras coisas que o Carlos pediu, mas eu sinto do Espírito Santo falar essas coisas agora com vocês. Porque o Senhor quer o teu coração. Coração rendido, maleável, fácil de lidar, simples. Amém? Stefano vai falar, Carlos. Põe lá no ganchinho, cara. Põe. Deixa eu puxar esse tempo. Só poesia pra mim mesmo. Vê se tá funcionando. Som. Tem som aqui? Vou usar esse aqui, né? Pode tirar esse aqui e deixa esse aqui, ó. Deixa assim. Se bem que esse tá com som, velho. Tá, então tá bom. Uhum. Aí, tá bom. Mais baixo. Tá bom. Acho que tá bom aqui. Irmãos, eu ia compartilhar algo com vocês que durante a semana toda veio ao meu coração assim com muita força. Aí eu pensei, não, eu não vou falar isso de novo, mas
Eu estava ali no banco e eu senti muita pressão de Deus no meu coração. E eu queria recordar algumas coisas com vocês, porque nós estamos numa hora da caminhada que às vezes a gente não se dá conta de um fim que está tão próximo. Isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, em tantas cidades, na circunvizinhança, na China, em vários outros países, nos convoca uma urgência, um foco maior na nossa caminhada. E eu me preocupo muito com isso. Abra em 1 Tessalonicenses 4, 1. Aqui. Não, está aqui. O que diz aí? Vamos pedir ao irmão para cooperar comigo aí. 1 Tessalonicenses 4, 1. Então eles aprenderam, irmãos, presta bem atenção aqui comigo, irmão lá de trás. Eles aprenderam a viver e agradar a Deus. Eles estavam fazendo. E o Paulo falou o que para eles? Continuem progredindo cada vez mais. Para mim, irmãos, essa é uma carga que eu tenho no meu coração. Viver para Deus não é uma coisa difusa, que você não sabe como fazer. Não, nós podemos aprender a viver e agradar a Deus. É uma coisa clara nas Escrituras. Então nós podemos pôr um foco aqui e começar a arrumar horários, coisas práticas na nossa vida para nós aprendermos a viver e agradar a Deus. Há um tempo atrás eu estava com um rapaz e ele falou assim, eu comecei a falar algumas coisas para ele da vocação, do reino de Deus. Ele falou, ai meu Deus, ainda bem que você está falando isso comigo. A minha vida estava uma bagunça, eu não sabia por onde começar. Agora eu estou me sentindo que nem numa mesa, que você põe as coisas em ordem para a gente comer. Eu sei o que fazer agora. Mas não foi só isso. Há um tempo atrás recebi um telefonema de um irmão de outra localidade. E eu comecei a falar do reino de Deus para ele, explicar algumas coisas para ele. Ele falou assim, ainda bem que eu estou ouvindo isso, porque eu não sabia mais o que fazer. Ele não estava em pecado, ele não estava, como que eu vou dizer, em desobediência, mas ele estava perdido na fé dele, sem saber o que fazer. Agora abra em Efésios 4. Abriram, ler Efésios 4, capítulo 1. O que diz aí? Aí, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então, há um andar consciente de uma vocação conhecida e que eu posso andar. Olha que coisa clara. Agora olha aí no versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Irmãos, eu postei lá na Palavra Pastoral esse estudo que eu estou cada vez desenvolvendo e fazendo, porque contém muitos textos que falam sobre a vocação. Eu gostaria de repetir isso aqui, porque nós entendemos vocação de uma maneira, não vou dizer errada, mas de uma maneira que não é o que a Bíblia quer dizer. Por exemplo, quando o sujeito fala assim, o Pedro toca bem, mas eu não tenho nenhuma vocação. Não está errado. O que você está dizendo com isso? Que você não toca nada, que você não sabe tocar, que você não tem talento, você não tem vocação para música.
não está errado, mas quando a Bíblia trata de vocação, não é isso. A Bíblia, quando trata de vocação, e eu queria chamar a atenção aqui para os pais, para que os pais inspirassem isso nos seus filhos. Quando a Bíblia trata de vocação, ela está dizendo que é um chamado, chamamento, escolha e também predestinação. Então, quando Deus fala assim, andei de modo digno da sua vocação, sabe o que ele está dizendo? Ande de modo digno do seu chamado, ande de modo digno da sua escolha. Você foi escolhido por Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Há um plano no coração de Deus. E você faz parte, você é esse plano. Então eu quero abrir aqui hoje, rapidinho, e dizer para você, você foi chamado para Deus. Amém? Antes de qualquer coisa, você foi chamado para o colo de Deus, para a vida de Deus, para relacionar com Deus. Efésios 1, de 3 a 6. Vamos ver aí. Efésios 1. Põe ali no quadro para nós, de 3 a 6. Leia lá. O que diz ali? Olha o que ele está falando ali, irmãos. Ele fala assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, olha aí, a sua vocação. Você foi escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor fez o quê? Nos predestinou para ele. Você foi predestinado, escolhido antes da fundação do mundo para ser de Deus. Você sabe que você pode dizer isso para todo mundo? Você pode parar um Zé na rua e falar assim, Zé, você quer saber de uma coisa? Deus tem um plano para a tua vida. Você foi escolhido para ser de Deus. Começa uma proclamação aí. É fácil. Então, primeira coisa, você foi escolhido para Deus. E aqui eu quero parar e dizer, irmãos, você precisa conhecer Jesus. Você sabia que muitos de nós aqui têm um conhecimento superficial de Cristo? Muitos de nós conhecemos Jesus por ouvir falar da vida de outro. Mas nós mesmos, em pessoa, temos um conhecimento raso. E nós precisamos conhecer Jesus. De primeira mão. O que diz o Salmo 91? Sabe o que diz? É o relacionamento de dois amigos. Você sabia disso? Salmo 91 são dois amigos batendo um papo. Um fez uma escolha, o outro retribuiu a escolha. Agora pega esse Salmo 91 em casa e separa a parte do homem e a parte de Deus. E conheça o coração de Deus quando um homem o escolhe. Você vai conhecer Deus. Amém? Então vou te dar essa tarefinha. Abra o Salmo 91, separe a parte do homem e a parte de Deus. E depois diga para Deus, Senhor, eu quero ser esse homem no teu coração. Segundo, que você foi escolhido. Você foi escolhido, faz uma ideia assim, você foi escolhido por Deus, Deus te abraçou e disse, você é meu filho. Só que Deus não ficou agarrado com você não. Deus pegou você e te colocou num corpo e te deu de presente. Você é o nosso presente de Deus. 1 Coríntios 12, leia aí, 12 e 13. E eu quero dizer isso para você, você é um presente de Deus para a igreja. Deus te deu de presente para a igreja, te batizando, te colocando num corpo. O que diz aí? Como?
Não é um problema, não é um estorvo, não é um desafio viver com você. Olha como nós somos legal. Você é um presente de Deus para a igreja. Uma vez fui falar com um irmão que não tinha ainda recebido visto para os Estados Unidos. Mas ele tinha uma autoimagem dele muito boa. Ele falou, olha, como os Estados Unidos perdeu até hoje de não me dar esse visto para entrar. Você pensa que pessoa mais bacana? Quero dizer para você, nós ganhamos com a tua vida. Sabia disso? O que diz aí? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele está dando um grau aqui no corpo de Cristo. Agora ele começa. Pois em um só Espírito, todos nós, todos, aqueles que foram escolhidos lá atrás, antes da fundação do mundo, todos nós fomos batizados em um corpo. Sabe o que é isso? Você foi inserido no corpo. Você foi colocado num corpo. Olha o 25. Vai, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Você é um cooperador do corpo de Cristo. Você precisa resolver isso na sua vida. É muito oportuna essa fala do Carlos. Por quê? Porque isso é o corpo em exercício. O corpo cuida do corpo. E nós não precisamos ter melindre nisso. Nós precisamos ter amor por isso. Vou chamar o Beto Bica aqui na frente. Enquanto ele apruma sentadinho aqui, eu vou dar um testemunho rápido. Irmãos, há um tempo atrás eu era consultor veterinário. Todo mundo me ligava, se queria dar injeção, se queria tirar um dente, se queria limpar uma orelha, se queria passar um veneno para a berne, eu sabia tudo. E um dia um sujeito me ligou e falou, Saulo, estou querendo comprar um cachorro. Eu falei, nossa, que bom, hein? Que legal. Eu sou fã de cachorro e tal. Todo mundo pensava em Saulo, pensava em cachorro. Eu estou querendo comprar um cachorro, um São Bernardo. Aí na minha mente ele fez igual aquela terceira visão. Fui na casa dele, não tem espaço. Fui na casa dele, a esposa tem medo, tem escada. Eu falei, não compre. Você não tem condição de ter um São Bernardo. No máximo um pincher. Eu zoei com ele, fiz umas brincadeiras. Irmão, ele não tinha condição de ter um São Bernardo. São Bernardo é bonitinho, pequenininho, mas ele cresce. Tudo que ele faz pequeno, quando ele cresce, ele faz grande. São litros e quilos. E eu quero dizer para você, querida, ele comprou o São Bernardo. Claro, eu não fiz o sinal da cruz dizendo assim, vai, não peques mais. Eu larguei ele para lá. 8 meses depois, tudo que ele fazia pouco tinha aumentado consideravelmente. Tudo. Ele sacudia a bochecha assim, baba. Pá, pá, pá. Eu não sei quantos litros de baba por dia. Aí ele chegou para mim e falou, Saulo, o cachorro cresceu, tá bonitão, mando no pet shop, dando banho, tô querendo vender. Aí eu falei, que bom, anuncia, liga para as clínicas. Aí não conseguiu vender. Mais uns 2, 3 meses depois, você não sabe quem quer, não? Já meio quase em crise conjugal, você não sabe quem quer, não? Eu falei, não sei, porque São Bernardo precisa de lugares grandes. Sabe o que era isso, irmãos? Eu estava aconselhando, mas o sujeito, a alma santa, não precisava se submeter ao meu conselho. Ele podia seguir o caminho dele vitorioso. Claro, São Bernardo, querido. Depois eu posso falar no PV com você o que é um São Bernardo. Mas, irmãos, conselho no corpo de Cristo é assim. Você pode repartir, você pode dar, ninguém é obrigado a aceitar.
Mas o conselho vem para te pastorear, para te conduzir, para te ajudar. Por quê? Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Tem muitos pais aqui que estão indo para o YouTube para aprender sobre educação de filhos. Eu não quero profetizar nada, mas quando você tiver seus filhos grandes, lembra do São Bernardo. Lembra. Deus não falou para o YouTube ensinar os pais a educar os filhos. Deus falou que a igreja, os irmãos mais velhos, ensinam os mais novos. Busque conselho com a igreja. Não tem problema se alguém errar. Você não é o must do crush que sempre acerta. Você já errou muitas vezes. Chama o Beto aqui para dar um testemunho. Vem cá, Betinho. E na multidão dos conselheiros, amém, há sabedoria. Amém. Vem, Betinho. Isso está aberto. Hã? Irmãos, boa noite. Eu pedi para o Saulo e para o Carlos se eu podia vir aqui na frente e dar um testemunho, né? A respeito disso que o Carlos estava falando aqui. No início da minha caminhada, quem cuidou de mim foi o Ricardo Enxus, que não está aí hoje não, né? Não. Mas eu acho que eu dei um pouco de serviço para ele. Né? Eu dei um pouco de serviço para ele. E depois o resto do serviço foi todo o Eric Couto. Mas por que eu estou falando isso? A maioria não. Eu acredito que uma boa parte das pessoas, dos homens e mulheres que estão aqui hoje, vieram de uma experiência anterior, uma experiência cristã anterior, seja numa comunidade, enfim. Quem já teve uma experiência anterior cristã antes do reino, ergue a mão. Eu tive. Bastante gente. E eu sei que tem gente que não levantou a mão. Então é bastante gente. Sabe o que acontece nessas nossas experiências? Nós somos feridos. Eu vou erguer a mão e você só ergue a mão se você quiser, tá bom? Quem já foi ferido nos relacionamentos que teve na denominação, ergue a mão se quiser. Eu fui uma das pessoas que foi ferida. Quando o Eric estava cuidando de mim, um dia eu tive uma reação muito ruim com ele. Muito ruim. E aí, sabe o que aconteceu? Eu achei que eu ia levar umas porradas dele, perdão pela palavra, achei que ia levar umas pauladas dele, e ele me olhou quase chorando, me olhou com lágrimas nos olhos e falou assim: cara, você só está reagindo à dor que você tem. Porque todos nós fomos feridos em algum momento, irmãos, nos relacionamentos. Alguns em maior medida, outros numa medida menor, mas uma maioria, assim, para dizer, não todos, mas eu acho que a maioria esmagadora de nós foi ferido em algum momento. E nós reagimos a essas feridas que nós sentimos, ou que nós vivemos, enfim. E nós acabamos, às vezes, trazendo isso para o contexto de reino. E eu posso falar isso por mim, por isso que eu vim aqui testemunhar. Eu vim com essas dores. E eu precisei de um irmão mais velho ter essa compaixão de mim. E ele foi sábio naquele momento em dizer que eu estava reagindo às dores que eu tinha, né? E me ajudou nesse processo, me ajudou a caminhar nesse processo. E a gente, às vezes, reage a essas dores. E aí, sabe o que acontece quando a gente reage a essas dores? A gente não se sujeita. Sabe o que acontece? Foi o que aconteceu comigo. Ele falou uma coisa para mim, eu não me sujeitei a ele. Eu reagi. E ele teve compaixão de mim. E por isso hoje eu estou aqui, né? E assim como muitos outros irmãos tiveram compaixão em outras situações. Então, de tudo que eu quero dizer é o seguinte, né? Do que eu vim testemunhar aqui. Essa questão da sujeição, nós precisamos levar o nosso coração para o Senhor, nós precisamos levar o nosso coração para Ele e dizer: Deus, me ensina através disso. Porque, de fato, eu vejo que muitas coisas na minha vida só romperam a hora que eu me rendi, a hora que eu me entreguei. Amém. Aí as coisas começaram a acontecer, aí algumas coisas que precisavam acontecer, aconteceram. Mas foi por causa dessa rendição.
Muitas vezes a gente atrasa as coisas de Deus na vida da gente porque a gente resiste. A gente arrasta o negócio porque a gente fica lá resistindo. Quando a gente poderia se sujeitar e seguir em frente. Então, um dia, depois dessas situações, eu recebi uma palavra de uma das maiores profetisas da nossa nação. Ela falou assim para mim: amor, você tem que crer, numa situação que eu tive, ela falou assim: amor, você tem que crer que Deus cuida de você através da vida do Eric. E eu entrei na crise naquele dia. Mas foi uma das melhores crises que eu passei. Sabe por quê? Porque eu ouvi aquela palavra e ela não entrou por aqui e saiu por aqui. Eu fiz algo que a palavra diz para a gente fazer. A palavra diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não dá a impressão que alguém tem ouvido de enfeite, que não serve para nada? Mas eu aprendi uma coisa, o Senhor me ensinou uma coisa, Ele falou que toda vez que Ele diz isso na palavra, Ele está dizendo assim: dá ouvidos ao que eu estou falando. Porque ouvir, irmãos, todo mundo ouve, não é verdade, Sol? Mas nem todos dão ouvido. Muitas vezes a gente não dá ouvido ao que está sendo dito. A gente ouve, mas não dá ouvido. Então aquele dia eu dei ouvido a isso, e eu quero falar para você levar as tuas feridas para o Senhor, e dizer: Senhor, eu fui ferido, aconteceu isso, aquilo, né? Lembra talvez de uma situação que passou, e rende isso ao Senhor, porque essa sujeição do corpo de Cristo, irmãos, vai nos levar a lugares maiores em Deus. Não é uma questão de homens dominando sobre homens, a gente precisa aprender a discernir isso, a gente precisa aprender a separar essa situação. A questão da dominação que Jesus falou não tem nada a ver com sujeitarmos uns aos outros. Então eu queria ler um texto aqui, só para reforçar isso que eu disse para vocês aqui. Dizer para você que Deus colocou uma pessoa para cuidar de você. O Senhor separou uma pessoa para cuidar de você. Olha que privilégio você tem. Amém. Estamos todos aqui homens, mulheres, não somos mais crianças, mas mesmo assim, o Deus amoroso, o Pai amoroso que nós temos, nos cuida. É Ele quem está te cuidando, através dessa pessoa que hoje está te liderando, ou que está cuidando de você, seja como for, discipulador, você pode colocar a palavra que você quiser, mas quem está cuidando de você é o Senhor. Você precisa crer que é o Senhor que está cuidando, e não aquela pessoa. Sabe por quê? Senão, aí tem uns comedores de feijão que não vão servir para cuidar de você. E eu aprendi lá no início da minha caminhada que para quem é verdadeiramente discípulo, e olha que eu demorei para aprender, bem certinho, né? Mas para quem é verdadeiramente discípulo, qualquer pessoa serve para te cuidar. Quem Amém. Tem coração de discípulo, qualquer um serve. Amém. Bom, a palavra diz assim, está em Filipenses. Eu quero até rapidamente aqui fazer um comentário sobre isso. Esses versículos que eu vou ler, eles vêm antes do texto que o Carlos leu. Olha que legal. Antes de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a palavra diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Glória a Deus, irmãos. Está bem dentro disso que nós estamos falando. Então você foi chamado para Deus, colocado num corpo e foi enviado para o mundo. João 15,16. Deus te fez testemunha. Leia aí. João capítulo 15, versículo 16. O que diz aí? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Quando que ele te escolheu? Antes da fundação do mundo.
Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora uma promessa, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmãos, você é um testemunho da obra de Deus. Nós não precisamos fazer a campanha evangelística, não precisamos ficar pregando de maneira extra, nós precisamos viver onde Deus nos colocou. E ali dentro sermos testemunho do amor de Deus. Claro, podemos fazer uma campanha? Podemos, isso não é um problema. Mas você tem que ser testemunha aonde você vive. Com seu marido, com seu filho, com sua esposa, onde você estuda, onde você trabalha, você é um testemunho do governo que te alcançou. Irmãos, para fatos não há argumentos. Você é um fato de Deus. É isso mesmo, designados. Então eu quero te animar aqui hoje à noite a ser uma pessoa que vive sua vocação. Qual é a sua vocação? Primeiro, chamados para Deus. Segundo, colocados no corpo. Terceiro, enviados a proclamar. Viva isso com intensidade. Um dia que a gente tiver um retiro, eu quero falar com vocês como é que nós podemos buscar e conhecer a Deus na palavra, de uma maneira prática. Amém? Então você vai pegar o Salmo 91, vai separar a parte do homem, a parte de Deus, e vai dizer para Deus, eu quero ser esse homem aqui. Amém? Bom, nós vamos fazer algo bem rapidinho aqui por causa do nosso tempo, tá? Eu vou chamar o Ailson, que ele vai dar um testemunho bem breve. Eu vou chamar a Jéssica também. Vem cá, Jéssica, rapidinho. É você mesmo, vem cá rápido. Que nós temos mais umas duas situações aqui rápidas. Segura só um pouquinho aqui, tá? Eu vou chamar você aqui na frente, porque você vê aqui alguns dias atrás, né? E você fez uma declaração muito profunda aqui. E todos nós fomos comovidos com isso. E hoje, amado, nós estamos declarando diante da igreja que a Jéssica está livre da disciplina. Termina hoje com a graça de Deus, né? Para ela prosseguir. Né? E eu quero te abençoar. Amém? Vamos estender as mãos aqui, gente? Senhor, nós abençoamos a vida da Jéssica como igreja e pedimos que o Senhor seja com ela nos seus caminhos, para que, ó Deus, os seus joelhos não sejam trôpegos, ó Deus, e não haja vacilo, haja graça, haja alegria nessa caminhada, haja força, Deus, para que ela possa, com muita alegria, Senhor, continuar na presença do Senhor, juntamente com toda a sua casa. Nós te abençoamos, Jéssica, em nome de Jesus. Amém. Aqui o Ailson vai falar um testemunho aqui para a gente breve. Boa noite, irmãos. Quando eu olho assim para o Célio, Carlos Cardoso, Célio como discipulador, esses homens dão um frio assim para falar, mas ainda bem que eu não preciso falar assim muito aprofundado em Deus, mas a minha fé aumenta muito. Eu quero falar para vocês que uma vez, no começo do câncer, que não é meu, eu vim aqui na frente e foi orado muitas vezes. E a minha fé aumentou muito. E eu passei para vocês alguns resultados. E alguns resultados eu também não passei
porque eles vinham dando tantas melhores que cada semana ou cada encontro, aí isso está aqui para dizer uma melhora que deu. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês a oração de vocês. Chegou ao céu. Cristo ouviu e Ele está me curando. O câncer que era 100%, você estava junto, né, que eu sei. Aí, hoje ele só está em 30%. Amém. Isso é milagre de Deus, porque a canção cantou antes, Deus é poderoso. E agora eu quero pedir uma coisa para todos, crianças, homens e mulheres. O doutor Luciano Biela, que me cuida, o Danilo estava junto. No primeiro dia que entrei no consultório dele, ele disse: doutor Luciano, eu vim aqui amando de Deus para lhe dizer que o Senhor, com as suas mãos, vai me curar. Ele ficou tranquilo. Quando ele viu meus resultados, a minha imunidade estava muito baixa, ele falou: olha isso, Danilo estava junto, nós vamos ter que fazer mais exame. Ele pensou, a imunidade de um dia, de 7 passar para 9, passar de 9, é demais, isso não vai dar certo. E isso vai te excluir da pesquisa muito bem. Aí fomos indo, baixou 18%, quando baixou para 36%, 51%, de um dia ele disse para mim: mas o teu Deus é poderoso. Aí, na última vez agora, quando ele me mostrou o número, todos os resultados, eu tenho intimidade com ele. Ele me mostra o apartamento dele, eu conheço a esposa dele, eu já conheço as 3 filhas dele, e um dia ele me mostrou. Eu falei, foi quando ele me mostrou, ele deixou a porta aberta para eu falar com ele. Eu falei: doutor Luciano, deixa eu lhe falar uma coisa. A sua filha tem 12 anos, uma menina linda, como são todas as meninas da nossa igreja. Por isso que está dando tanto casamento aqui, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Eu falei: doutor Luciano, essa menina, ela precisa conhecer Deus. O Senhor é o dono é o chefe do lar. O Senhor precisa determinar que vocês precisam começar a conhecer Deus. Ele me olhou um tempo assim, a mão dele tremia assim, eu vi. Aquilo pegou nele tão forte. Aí ele passou todos os dados, ele disse para mim: Ailson, eu vou pensar no que você me falou. Agora, antes, quando o Luiz Cláudio estava falando, Pedro 1,9, eu falei: isso aqui é para ele. Copiei, mandei para ele. Falei: doutor Luciano, é isso que acontece quando a gente encontra Jesus. Ele não falou nada, só voltou 4 mãozinhas assim. Então, é um indicativo que a porta está se abrindo. Por enquanto eu só tinha isso para falar. Obrigado pelas orações, eu preciso de mais orações, que ainda temos 30% para sair puro. E essa minha cura, ela é temporária. Sabem por quê? Porque a nossa passagem pela terra é temporária. Eu quero ser eterno lá, com a força de Jesus. Obrigado. Fala aí. Aleluia. Bom, queridos. Oi? Não vou esquecer. Bom, você que está me ouvindo, preste muita atenção. Quero falar de 2 jovens, mancebos da congregação.
os dois queriam casar e se dispuseram em oração. Um deles tinha muita pressa, mas venceu a ansiedade. O outro esperou 4 anos para ganhar maturidade. E hoje eles alcançaram de Deus benignidade. Como encontra aquele que busca e o que pede sempre recebe, eu não vou fundir sua cuca, pois sei que você já percebe que um mancebo é o Lucas e o outro é o Caleb. Mas o que vocês dois estão fazendo aqui a me olhar? Afinal de contas, vocês querem casar, então vai buscar as meninas para a gente abençoar. Manos, deixa eu só dizer uma coisa. Não são apenas 2 jovens que querem casar. São 2 homens que serão obreiros na casa do Senhor. São 2 casas que vão ser agências do reino de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Nós estamos muito felizes e alegres em compartilhar esse momento com vocês e receber do Senhor através de vocês. Nós queremos agradecer primeiramente ao Senhor, porque o Senhor veio do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus, né? É quem transformou as nossas vidas e tem nos permitido, nos capacitado trilharmos um caminho, um relacionamento de santidade. Graças a Deus por isso. A gente quer agradecer à igreja, a gente quer agradecer a todos aqueles que oraram por nós e continuam orando, né? Muito obrigado pelo tempo, pela energia, pelo sepulcro, pelo que vocês investem em nós. Nós somos gratos. E nós sabemos que se o Senhor não tivesse tocado na nossa vida por meio de vocês, nós não estaríamos aqui. Um versículo que marcou o nosso relacionamento está lá em Salmo 25, verso 8. Ele fala assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Deus apontou o caminho para nós e nós estamos aqui hoje através da igreja, né? Então, aquilo que eu preparei para falar, né, coincide com o que o tio Carlos falou, o pessoal falou, né, de sujeição, de pedir conselho, e graças a Deus nós estamos aqui. Para nós é uma vitória. Amém, irmãos. Vou segurar para nós. Eu escrevi uma colinha aqui. Ufa, até que enfim esse dia chegou. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Essa mulher é um favor imerecido na minha vida. Eu não merecia, mas Jesus foi bondoso. Benevolência de Deus na minha vida. Eu vou falar bem rapidinho, mas 4 anos que eu já conhecia a Anne antes, mas não tinha nenhum interesse. Mas há 4 anos que a gente começou uma amizade e Deus me mostrou 3 coisas no coração dessa mulher. E que eu orava a Deus específico, né? Uma mulher que ama a Deus acima de todas as coisas, uma mulher que obedece seus pais e que é serva na igreja. E graças a Deus essas 3 coisas eu encontrei no coração dela, né? E foram muito tempo de oração, foram muito choro, muita angústia, muita espera, muitos conselhos ouvidos, nem muitos que eu gostaria, mas obedeci. A Anne também obedeceu. E um dos textos que me marcou foi que eu coloquei aqui em Hebreus 5:8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
E nós aprendemos a obediência por tantas coisas, por tanto tempo. E Salmos 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E esse texto próximo eu falava muito com Saulo, né? Tiago 1:6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porém, o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre e inconstante em seus caminhos. Esse texto me marcou muito, porque em todo momento eu orava e orava com fé, sabendo daquilo que eu esperava receber do Senhor, né? E, por último, eu quero... são 2 textos, né? Vou ler rapidinho. Salmos 37:4-5. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E 1 Coríntios 13, né? Que fala sobre o amor. E eu aprendi nesse tempo que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E em Romanos, último para fechar, 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E eu agradeço todos os irmãos, né, que participaram disso, bem próximo. Saulão sempre esteve junto comigo ali, Celinho, Rick, Saulão puxando as orelhas muitas vezes. A casa do João também cooperou com essas meninas aqui por muito tempo. O Zamião, por último, e a Tia Nete cooperando com elas. O Rick cooperando comigo. Pela graça de Deus, né, fui abençoado por esses homens, pela igreja. Quero dizer que eu e a Anne estamos abertos para a igreja nos ajudar, continuar cooperando conosco. E nós queremos cooperar com vocês aquilo que a gente puder e a gente quer ir aprendendo junto. Amém? E eu estou muito feliz. Amém. Bom, tem uns buquês aqui, mas enquanto os buquês chegam, eu queria que as famílias viessem e os presbíteros também pusessem as mãos para a gente orar e abençoar os casais. Acho que calma. Lucas Renato, Caleb e Aniel. Ailson, sua presença está sendo reclamada aqui. Vamos agradecer a Deus, vamos ficar de pé e vamos abençoar esses 2 casais. Eu cheguei aqui perto de você. Graças a Deus. Senhor, queremos abençoar Lucas e a Nathalie, Caleb e a Anne, com a bênção da igreja, para que sejam eles prósperos na vontade do Senhor, neste tempo, para que este tempo de compromisso para o casamento seja feito, Senhor, dentro dos princípios do Senhor, dentro da Tua palavra. Que a vida desses rapazes sejam para essas moças um instrumento de inspiração para aproximá-las mais de Ti. Que sejam eles homens para desde já santificar essas meninas para o Teu louvor e glória, e que a influência de cada uma delas na vida deles seja igual, da mesma forma, para levá-los a serem homens mais santos, mais comprometidos com o Senhor. Meu Deus, que o foco dos seus corações não se perca na vida um do outro, mas que sejam, Senhor, inspiração como um trampolim para Te amar mais. Amém. Deus, que a vida desses 2 casais
a trajetória dele seja confirmada, aprovada, e que confirme o caminho abençoado e comprometido que outros já tomaram. Não seja diferente, Senhor. Que confirme a doutrina, que confirme a tua palavra. Portanto, nós os abençoamos nestes termos e que a graça do Senhor os sustente. É em nome de Jesus. Amém. Amém.